Pessoal, boa tarde. Primeiro, fiquem tranquilos que eu, como um bom gordinho, não deixo passar o horário do almoço. Sei que todo mundo precisa almoçar e nós temos que almoçar bem. Eu estava ouvindo o que o Maurício falou. Eu vou deixar uma mensagem. No final da palestra, a gente pode até fazer uma reflexão. A Santa Casa de Santos tem um software de gestão, como a grande maioria dos grandes hospitais. Nós assumimos no dia 19 de fevereiro de 2016. Há 12 anos, o software não era atualizado. Então, os senhores que são de TI, aqueles que não são, imaginem você trabalhar num sistema que há 12 anos não era atualizado. A minha área não é da saúde, aliás, eu não entendo nada de saúde, eu faço gestão de meios de comunicação, administrava uma emissora e fui convidado pelo provedor que assumiu a Santa Casa de Santos no dia 19 de fevereiro. Com um detalhe, há 25 anos não havia mudanças no grupo de pessoas que dirigiam a Santa Casa de Santos. Eu sou santista, corintiano, há 51 anos, e pelo menos há mais de 40, eu escuto que a Santa Casa é uma coitadinha, passa dificuldade, o médico não recebe, o paciente é mal atendido, a Santa Casa não tem gestão, ou o SUS não consegue pagar. E quando fui convidado para essa tarefa, eu achei que duraria 3 meses. Estou há 14. Estou satisfeito, não é? Nós trabalhamos na Santa Casa partindo de um princípio de 3 pontos. Primeiro, eficiência. Nós éramos um técnico de futebol. Se perdêssemos a 4ª partida seguida, com certeza a gente estava fora do time. Então, nós tínhamos que ganhar todos os dias. Segundo ponto, enfrentamento. Seja com médico, fornecedor, funcionário, tudo que você possa imaginar, enfrentamento. E negociação. Eu só pago o que eu negociei e o que eu sei do que eu estava negociando. Então, tem alguns fornecedores naturalmente ficam um pouco atritados, não é? Mas esse é o formato que a gente está implantando na Santa Casa. Nós tomamos, só para fazer uma reflexão, a Santa Casa de São Paulo teve um formato de gestão, onde ela chamou todos os seus credores e optou por um formato de gestão. A Santa Casa de Santos fez um outro formato. Nós congelamos a dívida do dia 19 de fevereiro de 2016 para trás. Nós negociamos tudo do dia 19 de fevereiro de 2016 para frente. Hoje nós não devemos nenhum fornecedor, nenhum funcionário, estamos fazendo investimentos e a dívida vem sendo discutida ou através de outras linhas de crédito ou através de venda de ativos. Então, vamos lá. Santa Casa de Santos, a 3ª maior do país, 474 anos de história, a primeira Santa Casa no Brasil, atende toda uma Baixada Santista, um problema sério, a Baixada é muito grande, tem muito pouco atendimento de saúde, e nós vivemos uma crise no ano passado, para os senhores terem uma ideia, 3 grandes municípios, Cubatão, Guarujá e São Vicente simplesmente pararam os atendimentos. Apesar de eu não ser porta aberta para o SUS, eu sou urgência e emergência. E o que os caras urgencializam, porque a necessidade do atendimento todo mundo tem. Então, a Santa Casa acaba sendo o grande... Nós temos 6.000 colaboradores, 4.000 funcionários diretos, 550 médicos, 100 residentes, quase 800 estagiários, 300 trabalhadores terceirizados, que não é uma opção da Santa Casa, a gente vem eliminando cada vez mais. A Santa Casa, por ser filantrópica, ela pode ter o seu funcionário, e a gente tem atrelado muito a isso, a confiança, relacionamento, investimento nos nossos funcionários. Nós temos 655 leitos ativos, 422 só para o SUS, 84 UTIs, 42 só para o SUS, 3 centros cirúrgicos, somos um hospital tipo 3 em urgência. Para vocês terem uma ideia, esses são alguns números mensais, não é? E é muita coisa. A Santa Casa faz muita coisa, atende bastante, vocês estão vendo aí, a gente percebe o tamanho da Santa Casa.
Qual foi o cenário que nós encontramos? Uma instituição desacreditada pela sociedade que ia fechar. Em 2015 não fechou porque bateu na trave. Em 2016, se o atual provedor Ariovaldo Feliciano não tivesse assumido, hoje a Santa Casa de Santos estaria literalmente fechada. Equipamentos, tecnologia sucateada, lembram que eu falei? O software de gestão há 12 anos não era atualizado. Tínhamos um déficit financeiro mensal de mais de 5 milhões de reais. A Santa Casa, imagina só as mulheres, porque o homem não gasta, não é verdade? Quem gasta são as mulheres, vamos falar a verdade? Não é? O homem não gasta. O homem é um cara econômico, não compra carro, não troca de roupa. A mulher é que gasta, impressionante. Mas imagina só, você tem em casa uma esposa que gasta 5 milhões por mês. Não consegue, não fecha a conta. A Santa Casa é feminina, gastava demais. Salários atrasados, funcionários, médicos, fornecedores, todos eles, sem dúvida, atrasados. E aí tem um negócio interessante, colaboradores desmotivados é natural. O cara não recebe no dia, fica desmotivado. Além de não receber o salário no dia, há 2 anos os funcionários não recebiam na data do pagamento. Detalhe, não tinha benefício nenhum. Mas vamos voltar no fornecedor. Fornecedor. Eu tenho uma ata de uma reunião da diretoria, e aí um conselheiro na época disse o seguinte, olha, os preços são de 40% a 50% mais caro, a Santa Casa paga de 40% a 50%. Se tiver algum fornecedor aqui da Santa Casa, é capaz dele ser testemunha, a gente traz aqui, faz como nas igrejas evangélicas, né, que ela apresenta testemunho. Mas os fornecedores aplicavam de 40% a 50% a mais do valor do produto. Qual era a justificativa? Não tinha previsão de receber. Ficava um ano. Né? Tinha vendedor que ia lá e falava, eu só vou receber daqui a um ano. Então, ele aplicava, na verdade, ele deixava de ser um fornecedor e passava a ser uma factoring, para não falar uma outra coisa. Né? Nós tivemos o balanço de 2015 fechado, 34 milhões de déficit. Essa era a dívida da Santa Casa. Aí você pode embutir defasagem tecnológica, erro médico, dano moral. Aí aumenta, isso deve ir para alguma coisa em torno de 400 milhões de reais. Mensalmente, 5 milhões. Nós tomamos posse no dia 18 de fevereiro, a eleição foi no dia 20 de janeiro, o provedor me convidou no dia 21, do dia 21 de janeiro até o dia 18 de fevereiro, eu apenas fui como um consultor, no dia 18 de fevereiro ele me convidou, eu assumi o cargo de superintendente. A Santa Casa tem alguma coisa em torno de 200 imóveis. Nós renegociamos todos os contratos. Esses são alguns detalhes importantes para os senhores saberem que a Santa Casa ela tinha onde correr, mas precisa fazer um trabalho sério. Mesmo quem tinha contrato, nós renovamos todos os contratos, nós aumentamos, em média, 50% a nossa arrecadação mensal de contratos de locação. Contratos de manutenção. Está aqui meu amigo Fábio Zoldi, me acompanha. Ele é da área de TI, cara especialista nessa área. Dizem até que a China contratou ele nessa semana passada, não sei para quê, mas foi ele que ajudou muito os chineses. Mas nos contratos de manutenção, nós revisamos todos os contratos de manutenção. Nós conseguimos uma economia, em média, de 50% dos valores que eram aplicados para a Santa Casa. Esse valor, se a gente tirar 2 itens são um pouco maiores, como, por exemplo, a limpeza, que era terceirizado, o valor de manutenção de equipamentos, isso aqui sobe para alguma coisa em torno de 70%. Então, se eu assumir pagando 100 mil reais de contratos de manutenção de equipamentos, hoje eu pago 30 mil. Conseguimos investimentos sempre com parcerias, sem endividar a instituição, 1,5 milhão de equipamentos novos que estavam totalmente sucateados, eletrocardiograma, ecodoppler, raio-x digital, portátil, enfim, diversos equipamentos. A Santa Casa, apesar de ser referência, um hospital referência, não tinha uma ressonância magnética. Aí nós fizemos uma conta. Chamei uma funcionária e perguntei quantas ressonâncias a gente faz fora. Nós fazemos 80. Aí tinha a ambulância, o motorista, o
a auxiliar, o médico, e tinha que pagar o fornecedor. Com uma parceria, nós conseguimos implantar uma ressonância magnética. Hoje a Santa Casa fatura, em média, R$60 mil, isso só para a Santa Casa, pagando o investidor, pagando... Ela tem um lucro de R$60 mil só com a ressonância magnética. Trocamos os 2 tomógrafos. Tinha um tomógrafo de 2 canais e um tomógrafo de 6 canais. Tomógrafos de 2 canais, para quem não sabe, eu não sabia, normalmente o hospital veterinário tem. A Santa Casa tinha um. Então, você imagina, você tem um parente querido, você quer ajudar o cara, quando ele faz uma tomografia, aquela tomografia não aparece nada, porque é muito ruim. Então, nós trocamos através de parceria. Hoje, no slide anterior, nós mostramos, fazemos mais de 2.000 tomografias. Então, houve um... Bom, quando eu assumi, sabe que quando eu assumi foi uma coisa interessante. Estou em Santos há 50 anos, então conheço todo mundo. E aí, olha, tem um... Como é que o pessoal falava? Tem um ralo aqui, tem um ralo, você tem que fechar as torneiras. Os caras achavam que eu tinha cara de encanador. Na verdade, o que nós fizemos foi observar, nos 20 dias que nós ficamos lá, onde estavam os principais problemas. Porque em todo lugar tinha problema, mas em alguns lugares o problema era monstruoso. Num deles era o departamento de compras. Apesar do meu colega anterior... que falou de TI, não é? Falou muito bem da Bionexo, mas falou rápido. Eu queria me ater um pouquinho. É importante, quando a gente assume um processo como esse, principalmente num hospital, que a pessoa de compras está lá, o grupo que está lá está há 15 anos, sem motivação, sem cobrança. Olha, por que você faz isso? Porque eu faço há 20 anos. Vamos mudar isso aqui? Ele, quando falou da mãe dele, eu lembrei da minha. Você deu um celular para sua mãe no domingo, né? Está atrasado, mesmo 86 anos? 82. A minha mãe tem 80 anos, há um ano atrás falou assim, eu quero um celular que tire foto legal, porque eu fico com essa porcaria, não tira foto. Então, há um ano atrás, eu dei um celular legal para minha mãe. Nesse um ano, e a gente se engana, né? Porque ela tem 80 anos, eu falo, minha mãe não vai mexer no WhatsApp e tal. Neste um ano, sem eu saber, minha mãe virou expert em WhatsApp. O negócio dela é o WhatsApp. Nem ligue, mande uma mensagem no WhatsApp. Ela perdeu o celular, me ligou imediatamente e disse, perdi o celular. Eu não sei se eu estou com o alemão, mas eu não quero saber, eu quero um celular novo, porque eu não posso ficar desligada do mundo, sem saber o que está acontecendo. Detalhe, as únicas pessoas que falam com ela é minha tia, é a minha irmã. Então, o mundo dela ainda está muito restrito, mas era importante ter o WhatsApp. A gente, às vezes, tem essas alterações, essas mudanças, e fica preocupado, não é? A mudança, num primeiro momento, é sempre impactante. Mas aí você vai assimilando, vai percebendo, e vai vendo e conseguindo absorver o que há de melhor na mudança. Quando nós chegamos na Santa Casa, o nosso departamento de compras era uma lista com alguns fornecedores que vendiam para a Santa Casa. E eram para essas pessoas que se ligavam. Se por interesses ou não estou aqui para discutir isso, mas, na minha opinião, eu pensava assim, não dá para entender, né? O Brasil é o Brasil. Eu tinha um exemplo lá de um cara que vendia saco de lixo. Só comprava saco de lixo desse cara todo dia. Na minha primeira semana, eu perguntava para o cara, falava assim, me diz uma coisa, pois só esse cara vende saco de lixo? Não é possível, não, mas aqui ele tem uma fábrica. Eu peguei um funcionário meu, pedi, falei, faz um favor, vai na fábrica do cara, porque ele deve ter uma baita de uma fábrica em Santos. A gente desconhece, é até bom, né? Quem sabe a gente orienta ele a vender pela internet. A gente acabou descobrindo que ele não tinha uma fábrica, ele era um representante que terceirizava, quarteirizava a venda de sacos de lixo para a Santa Casa, porque o meu departamento, o meu pessoal de compras estava acomodado. Então, nós trouxemos o Bionexo. Hoje, o meu pessoal não consegue trabalhar sem Bionexo. As pessoas têm como base o Bionexo. Eu acho que falar da empresa não vem ao caso. É importante a gente falar
da mudança de pensamento, da ampliação de fornecedores, da discussão. Nem sempre o valor que vem pelo Bionexo é o que a gente está negociando. E, eventualmente, a gente negocia de forma mais agressiva. Mas abriu fornecedores, saiu o rapaz da Expressa, hoje ele vende para a Santa Casa, não vendia antes, e os meus compradores nem conheciam. Então, a gente está ampliando demais os nossos fornecedores, e a ferramenta da Bionexo foi importante. Uma outra ferramenta foi o Alta Performance, MedLab. A Santa Casa não tinha sistema de imagens, implantamos um sistema de imagens chamado PAX. Hoje nós temos um gerenciamento de farmácia, a Santa Casa não tinha, mudamos de lugar, fizemos implantações. Investimento na área de endoscopia, trocamos todo o serviço de endoscopia. A endoscopia na Santa Casa faturava R$50 mil, hoje fatura R$500 mil. Em 14 meses, nós aumentamos 10 vezes o faturamento. Implantamos uma gestão na hemodinâmica. Para os senhores terem uma ideia, a Santa Casa de Santos, qualquer Santa Casa, aliás, qualquer hospital tem na hemodinâmica um filé mignon. Na Santa Casa, a hemodinâmica, apesar de ter 2 hemodinâmicas, ela dava prejuízo. Então, vocês imaginam um serviço como esse que dava prejuízo, em média, de R$500 mil. Hoje, a gente conseguiu reverter essa situação, negociação com fornecedores, discussão com médicos, enfrentamento, e hoje a gente tem um lucro de mais de R$200 mil, muito mais do que R$200 mil, e nós só estamos usando estamos fazendo novas contratações de serviços para aumentar o faturamento. Eu queria dar um exemplo da ambulância, que é uma coisa simples, mas como é importante a gente ouvir os colaboradores, né? A Santa Casa tinha um contrato com uma empresa que fornecia ambulância. Nós pagávamos alguma coisa em torno de R$80 mil por mês para ter lá a equipe de ambulância. E um dia, nos primeiros dias, eu fui abordado por uma colaboradora e disse assim: "Seu Augusto, eu queria fazer uma sugestão." Eu falei: "Pois não, a gente não pode fazer uma economia nas ambulâncias?" Eu falei: "Eu acho que não, né? As ambulâncias atendem a gente. Não, é que nós temos 2 ambulâncias, estão paradas, uma porque falta um pneu, a outra porque falta o kit que poderia ser colocado na ambulância. E tem um detalhe: o senhor sabia que a tabela de preço que está no caixa do valor de remoção da ambulância é metade do preço do que nós pagamos para a empresa?" "Como assim?" "É verdade. Se o Maurício, a mãe dele, está lá, precisa ir embora, quer ir de ambulância, legal. Ele vai no caixa e fala assim: olha, eu queria uma remoção dentro de Santos. Quanto é?" A Santa Casa dizia R$180. E nós faturávamos, aliás, e a empresa faturava para a gente 360. Você sabe o que é isso? Lembra que eu falei lá no início que tinha um software que há 12 anos não era atualizado? A Santa Casa gastava, por mês, alguma coisa em torno de R$60 mil em papel. Hoje a gente gasta alguma coisa em torno de R$18 mil em papel. O que quer dizer o papel? Nada estava em sistema. Tudo estava no papel. Tudo estava em algum papel. E esse papel vai para onde? Essa folha vai para onde? E a gente não conseguia atualizar preço. Se a gente não atualizava preço, a gente tinha prejuízo em quase todas as operações. O que eu fiz? Rompi o contrato com a empresa de ambulância, chamei a menina, que não tinha nada de mecânica, peguei e falei para ela: vou te dar uma responsabilidade, você me coloca essas 2 ambulâncias para funcionar em quantos dias? Em uma semana, que meu pai tem uma oficina. Levou para a oficina do pai dela, fez um preço muito bom, gastamos R$7 mil, colocamos 2 ambulâncias para funcionar. Hoje, 14 meses depois, nos atendem, e eu, além dos R$80 mil que eu gastava por mês com a ambulância, eu gastava mais uns 70 de outras remoções. A gente não gasta mais nada disso. Os funcionários, quem vive o dia a dia da instituição, sabe onde estão os problemas. Sabe onde está o ralo, sabe onde está o desvio, sabe onde está o desperdício. Quando a gente começa a ouvir melhor os nossos colaboradores, a gente resolve de uma maneira tão simples os problemas que surpreendem. Quando eu assumi, a Santa Casa de Santos tinha 174 funcionários de limpeza terceirizados, o que é normalmente um padrão na grande maioria das empresas, desde que, não sejam filantropia. A Santa Casa é filantropia, ela não paga imposto patronal. Portanto,
o preço do funcionário é o preço do funcionário. Então, nós cancelamos o contrato com a empresa de limpeza, aumentei em 100 trabalhadores, hoje eu tenho 200 trabalhadores de limpeza, e, para o nosso orgulho, o primeiro item disparado de satisfação dos usuários do Hospital Santa Casa hoje é a limpeza. As pessoas sentem o hospital limpo, cheiroso, isso é, num hospital, importantíssimo. Não adianta você ter um baita no hospital com excelência e a limpeza ficar a desejar. Então, nós não chegamos ainda na excelência do atendimento, mas a limpeza, disparado, é o nosso... Eu acho que é um prêmio para esses funcionários, porque todos eles eram terceirizados. E quando nós fizemos uma reunião com todos, dissemos, pessoal, todo mundo vai ser contratado, teve gente que chorou. Porque, no íntimo, o trabalhador mais humilde ainda não entende a terceirização. Na cabeça dele, ele é terceirizado, ele não é da empresa. E nós fazemos questão de ter os nossos funcionários para que a gente possa fazer um trabalho bastante adequado. Sempre destacando que, no nosso caso, nós somos filantropia, temos isenção de impostos, portanto, temos um diferencial bastante significativo. A Santa Casa de Santos, eu mostrei lá atrás o MedLab, nós não tínhamos sistema de imagens. A Santa Casa, há 14 meses atrás, ainda entregava o raio-x na lâmina, não tinha filme, aliás, só tinha filme, não tinha mídia digital. Nós fizemos um enfrentamento, eu fui, inclusive... Eu fui denunciado no Ministério Público pela médica que era responsável pelo serviço, porque ela achava inadequado acabar com o filme. Quando eu digo acabar com o filme, ninguém acaba com o filme está lá, a imagem está lá na memória. Apenas 95% dos pacientes que faziam um raio-x voltavam para levar a lâmina. Importante isso. Apenas 5%, aliás, 95% não retiravam, apenas 5% voltavam lá e falavam, eu quero a minha lâmina. Quando a pessoa vai lá e pede a lâmina, a gente dá a lâmina. Eu fiz uma economia de 95% do que nós gastávamos em filme, dá R$150 mil por mês. A Santa Casa, ela tinha um padre que fazia toda essa parte de humanização. Nós ampliamos esse serviço, o padre continua, mas nós montamos um projeto de capelania com um profissional que não é ligado a nenhuma religião, mas que atende a todas as religiões através de outras pessoas, evangélicos, umbandistas, espíritas, kardecistas, enfim. A gente montou um projeto de capelania para poder ter um cuidado paliativo com os pacientes. E detalhe, ampliamos as UTIs, as nossas UTIs, em razão dessa colocação do Maurício, que é muito pontual, da dificuldade, nós melhoramos, fizemos um trabalho específico, aumentamos o número de visitas da UTI, aumentamos o tempo e permitimos os familiares terem mais acesso ao paciente acamado. Educação continuada. A Santa Casa, há mais de 10 anos, não qualificava os seus colaboradores. Então, nós implantamos um trabalho de educação qualificada, continuada, e tem sido muito importante, porque a gente percebe que as pessoas querem aprender todos os dias. A Santa Casa não oferecia benefícios aos seus funcionários. Nós assumimos plano odontológico, seguro de vida, plano funerário, que o pessoal fica preocupado, né? Fala, pô, está dando plano funerário? Ninguém quer que ninguém morra, mas se morrer, está aí. Plano de saúde, que era uma reivindicação, hoje a gente oferece 50% do plano e, sem dúvida nenhuma, até o final desse ano, nós vamos oferecer 100% do plano de saúde. Detalhe, a Santa Casa ela tem um plano, 100 mil vidas. Esse plano ele era da Santa Casa, houve em razão da ANS ter exigido, houve uma divisão e o plano passou a ser administrado por um grupo de pessoas, não que não eram afetos à administração, mas que não precisavam dar satisfação. Então, desde janeiro desse ano, depois de um enfrentamento que nós tivemos, e que era importante a Santa Casa participar da gestão do plano,
até porque muito do que se comprava pelo plano vinha para a Santa Casa, eu assumi a superintendência do plano de saúde. Então, nesse momento, eu estou como superintendente do plano, e a gente conseguiu equacionar muita coisa que na Santa Casa a gente tinha como dificuldade a relação com o plano. Resultados. Rapidamente eu estou acabando. Nós saímos de um prejuízo em janeiro de 2016 de 5 milhões por mês. Está aqui, ó. Em junho, nós tivemos o nosso primeiro superávit e nós fechamos dezembro com superávit de 5 milhões. Então, nós saímos em janeiro de 2016 com um prejuízo mensal de 5 milhões e encerramos o mês de dezembro de 2016 com superávit de 5 milhões. Indicadores SUS. Rapidamente, Maurício, eu sei que o tempo... Aliás, o estômago, né, urge, mas eu estou indo rápido. Só para... Houve um questionamento muito grande se a gente teria diminuído os atendimentos ao SUS, por ser um hospital que tem todo esse perfil. Pelo contrário, ocupação SUS UTI neonatal, 2015, 64%, 2016, 78%. Logo abaixo, taxa de ocupação de UTI SUS, 60% em 2015, 75% em 2016. Ao lado, atendimento SUS, urgência de hemodiálise, que é um serviço, nós somos referência na Baixada Santista. Passamos de 8% para 12%. Cirurgia SUS, de 2.270 para 2.490. E detalhe, cirurgia todos aqui sabem, e em Santos não é diferente, a Baixada, nós temos um teto. Se a gente opera mais do que o teto, a gente não recebe. Mesmo assim, acima do teto, a gente conseguiu aumentar o número de cirurgias. O cenário atual, o balanço contábil de 2016 apresentou um superávit de quase 21 milhões, mesmo com o primeiro trimestre, que teve um prejuízo no primeiro trimestre de algo em torno de 15 milhões. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês, um bom almoço. Bom, primeiro cumprimentar o Augusto pelo trabalho que tem feito na Santa Casa. A Bionexo, de alguma maneira, ajudou, mas, logicamente, claramente pela liderança dele e do novo líder da instituição que assumiu, né? Quando você falava, eu ficava pensando, quem contrataria um publicitário para tomar conta de uma Santa Casa para os internacionais? Essa é a primeira Santa Casa do país, a mais importante, a história empieza por Santos, e estava quebrada total. Então, quem poderia contratar um publicitário para fazer o superintendente, para fazer esse turnover? Então, eu achei um case que ilustra muito bem que o mimimi de falta de recursos no país precisa ser revisto, de que não tem recurso, as coisas não funcionam. É lógico, e ele deve ter consciência disso, que ele, sem entrar no mérito da ciência da saúde, ele conseguiu cortar uma grama que estava super alta, né? Eliminando uma série de ineficiências, etc. Muito provavelmente, daqui a pouco, já começa a chegar no limite técnico dele, para trazer médicos realmente para ver a ciência médica como ter mais eficiência no setor de saúde. Então, eu acho que queria te cumprimentar a Santa Casa, a confiança que vocês tiveram na Bionexo, e que bom que a gente colaborou, e que a gente consiga continuar ajudando vocês lá. Obrigado por ter vindo de Santos. E a melhor coisa que vocês não sabem, passou muito desapercebido, ele é corintiano. Essa é a melhor coisa. Obrigado. Queria agradecer a Bionexo e, sem dúvida nenhuma, foi uma das nossas primeiras ações, ampliar, ter uma base para poder ampliar o nosso conhecimento de mercado. E queria deixar assim, uma mensagem importante, cada um faz uma opção de gestão, né? Então, a dívida não acabou, nós temos uma dívida congelada, alguma coisa em torno de 400 milhões. Essa dívida vem sendo estudada, de que maneira a gente vai liquidar. Como era feito no passado na Santa Casa. Tem fornecedor que procura a Santa Casa e diz assim, pô, me paga lá, ó, eu tenho nota de 2013, 2014, me paga, eu faço uma opção. Ou ele recebe em dia atualmente, como isso vem acontecendo, nas nossas 3 datas de pagamento, ou eu começo a pagar o atrasado e empurro o atual. Então, a nossa opção é pagar o do mês, manter o fornecedor recebendo religiosamente e começar a criar musculatura para poder acabar
com esse passivo. Algumas opções de pagar o do mês e fazer acordos, confissões de dívida e pagar o atrasado, você não consegue fazer as duas coisas. Uma delas vai sucumbir. Então, a nossa posição é essa, e a gente crê que a Santa Casa pode reverter essa situação e, num curto espaço de tempo, num médio espaço de tempo, a gente poder equacionar e liquidar essa dívida tão alta. Mas muito obrigado pela Bionexo, Maurício, obrigado. Obrigado a você por ter vindo.